no que consiste esse movimento? Quais são as formas que ele atua? O que ele tem produzido ou que ele pode produzir para que haja uma reversão nessa situação? Adô, primeiro, o movimento ele tem como finalidade, né, primeiro discutir as propostas de forma técnica e jurídica. Antes os discursos era o senso comum, né? O pessoal discutia muito o direito de ir e vir, as vias alternativas, né? E a gente percebia que as mobilizações elas eram muito mais relatos dos impactos sociais do pedágio do que propostas propriamente técnicas, jurídicas, né? Hoje o movimento ele avançou, a gente conseguiu produzir estudos aí, e a crítica ela é técnica. Ou seja, hoje o que a gente cobra em síntese, né? É que se faça o equilíbrio econômico-financeiro, né? Isso é uma exigência da lei de concessão. Só que o governo ele tem falado em equilíbrio econômico-financeiro quando é para recompor receita de concessionária, tá? Agora a gente tem um período aí que, desde 2002, 30 milhões de brasileiros migraram da classe D e E para a classe C, tem um maior poder aquisitivo. A gente teve isenção de IPI para compra de veículos novos. Ou seja, isso representa um aumento na arrecadação das concessionárias de pedágio. Só que é hora de fazer o equilíbrio econômico-financeiro para baixo, devolvendo o dinheiro. Verdade. Por que não se discute equilíbrio econômico-financeiro quando existe uma rota de fuga para você replanejar financeiramente a receita das concessionárias? Tá? Então, primeira coisa, tem que se fazer equilíbrio econômico-financeiro. Discutir o modelo. Né? Taxa de lucro de 20% foi concebida num período de incerteza econômica, né? Num período de dúvida do que seria o cenário nos próximos anos. Então se fixou aí 20% de lucro. As novas concessões hoje no governo, no estado de São Paulo, é de 8,5%. E a lei de concessões, ela permite que você busque o equilíbrio econômico-financeiro, faça o reajuste em qualquer período, de forma unilateral. Então esse papo aí que estão falando assim, a gente vai conversar com as concessionárias, negociar. Você não precisa de negociação. Se você tem elementos que comprovem que existe um desajuste a bem do serviço público, você tem que buscar equilíbrio econômico-financeiro. E hoje, uma taxa de retorno, um lucro razoável para as concessionárias, não é mais 20%, é 8,5%. Máximo 10%. Você considerar que numa relação de consumo é indevido você arrecadar aqui e aplicar lá. Né? Para isso tem IPVA para as vias secundárias. Você não pode onerar a tarifa numa via pedagiada e aplicar numa rodovia secundária, aplicar no metrô. Eu pago tarifa para andar, para fazer a manutenção do trecho que eu percorro, e não para andar no metrô e nem em via pedagiada. Em via não pedagiada. Em via não pedagiada você tem o CID, que é o imposto que incide sobre os combustíveis, e você tem a IPVA. Então o governo ele tem que parar de enganar, ele tem que parar de lesar. Repetindo aqui a voz de vários parlamentares, as concessionárias de pedágio hoje elas lucram muito mais que o crime organizado, muito mais que o tráfico de drogas. Né? Isso empobrece a população, não se tem critério para fixar uma praça de pedágio, o critério é meramente arrecadatório. São Paulo tem 227 praças de pedágios. No último governo, o governo Serra, foram instaladas 82 praças de pedágio. A cidade de Campinas, a região metropolitana de Campinas, está rodeada por 22 praças de pedágio. Então a gente não aguenta, né? O bolso no final do dia, no final do mês sente, né? A gente paga muito mais de pedágio do que de combustível. Mas essa questão de você dimensionar por quilômetro rodado, ela é complicada. Parece que até o impasse é esse. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, inclusive na China, eu percebo que você faz o trajeto e nas praças de pedágio você vai trocando cupom. E aí, ticket. Não seria um formato para a gente ter um pouco mais de justiça? Por exemplo, no caso aqui, que é explícito, de 62 km, você está andando 7 km e já está pagando isso. Olha, à medida que a gente conseguiu pautar a discussão e gerar um embate no estado de São Paulo, né, o governo ele tem que vir e dar satisfação. Recentemente, o secretário de Transportes, Mauro Arce, aqui na região, ele disse que o governo vai rever o modelo, né, e que o sistema de tickets, onde você, ao sair de uma cidade, você pega o ticket e ao entrar na outra cidade você entrega e você é taxado pelo trecho percorrido. Isso. Ou seja, poucas, segundo o secretário de Transportes, e eu concordo, né, poucas rodovias oferecem essa condição. Você tem que ter as cidades margeadas, cercadas por guarda-rei, você tem que ter entrada só nas cidades.
onde é o controle. E hoje a única rodovia que oferece esse controle, segundo o secretário de Transportes, é a rodovia Bandeirantes. Tá? Seria um caminho. Né? Mas hoje você tem métodos muito mais modernos que isso. Né? Por exemplo, você tem no Chile o controle por chip. O veículo ele sai de fábrica, e está sendo implantado na Alemanha também agora para controle dos caminhões. Né? Ele sai de fábrica com o chip e você entra na rodovia, numa taxa de cobertura controlada por satélite, e ele começa a ticar. Né? Quando você sai, entra numa cidade... Como um GPS. Como um GPS. E a cobrança ele vem como vem o IPVA, por exemplo. Né? Então você é taxado dessa forma. E aqui no estado, por exemplo, se você vai para a capital, no dia do rodízio, se o seu veículo não estiver permitido circular, a câmera ela faz o controle pela placa, a leitura pela placa. Né? Se o seu veículo estiver com licenciamento atrasado, pela placa o sistema consegue identificar. Essa mesma tecnologia sendo colocada à disposição das concessionárias, lá nas guaritas, você consegue identificar no trecho de concessão a origem do veículo. E aí você consegue taxar minimamente, né, numa justiça, o trecho utilizado. Se o veículo vem de Salto, o valor é um, se vem de Itu é outro, se vem de Indaiatuba é outro. As concessionárias e o governo do estado de São Paulo não faz isso porque não quer, porque isso beneficia grupos econômicos poderosos. Né? Então, o objetivo enquanto puder lesar o trabalhador, a gente vai lesar o trabalhador. Enquanto não houver um ônus político muito grande, eles continuam na mesmice. Só quando, né, a única arma que o povo tem é o voto. Quando ele começar a deixar de falar assim, poxa, os mesmos que a gente coloca aí, é esse que está lesando nosso bolso, não dá mais, aí eles começam a rever o modelo. Então é hora do estado de São Paulo começar a discutir a questão. Indaiatuba é uma das tarifas mais pesadas no país, né, 45 centavos o quilômetro rodado, e a gente precisa rever isso já, não dá para esperar mais. A conversa, você pode perceber que está interessante, mas nós vamos dar uma paradinha para o comercial e já voltamos. Até lá. Adquira hoje mesmo o DVD Terra de Indaiá. Cenas incríveis, depoimentos de historiadores, curiosidades e fatos que marcaram a história de nossa querida Indaiatuba. Não perca esta super promoção. Por apenas R$ 19,90, você adquire o registro histórico mais completo gravado em DVD. Terra de Indaiá, por apenas R$ 19,90. Faça seu pedido pelo e-mail bonsnegócios@tvindaiá.com.br.